Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, é o Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a nossa função, a função da Rádio CT, é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Web Radio do SINDICT propõe. Então, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas do sindicato e também da sociedade. Por isso é o Clique Jornal. Entrevistas, informações, música, cidadania e denúncias e debates também. Conosco hoje o Jean Santos. O Jean Santos, ele é profissional liberal aqui na cidade de São José dos Campos e como podemos classificar? Ele é uma pessoa que necessita de acessibilidade por conta da sua deficiência nas suas pernas, e é isso que nós vamos falar sobre isso agora, a acessibilidade para pessoas, digamos, especiais. Jean Santos, boa tarde, Jean. Boa tarde, Valdivino, Paulo Silva. Que bom, já tem até o nome, hein? Que bacana. Que alegria recebê-lo aqui, viu, Jean? Ô, Jean, a sua idade qual é? Tem que falar a verdade? É puramente a verdade. Mais de 43 e menos de 45. Quer dizer, então você... E quantos anos? Com 44 anos, você tem a questão... Sequela de poliomielite. Exatamente. O que sequela foi? Como foi que contraiu essa poliomielite? Eu tive poliomielite com 1 ano e meio de idade. Um bebê ainda? Um bebê. Bom, então da sua vida de criança, de muito criança e foi todo batalhado nas dificuldades do dia a dia. Então, para brincar, para ir à escola... Escola eu só fui começar a estudar por causa dos meus tratamentos com 11 anos de idade. Quer dizer, foi bem tarde para a escola. Foi bem tarde. Isso te atrapalhou muito? Atrapalhou um pouquinho, né? Porque atrapalhou. Foi 5 anos perdidos, né? Você acredita que foram perdidos os 5 anos? Você conseguiu? Não perdido. Porque a gente, graças a Deus, conseguiu evoluir bastante. Mas o perdido, estou falando em matéria só de tempo. Mas de conteúdo foi bastante produtivo. O advento da internet recuperou o seu tempo? Porque hoje você é um internauta, você é como se fosse, né? Um blogueiro, né? Sim. Ajudou bastante, graças a Deus. Deu para recuperar o tempo? Bastante. Ô Jean, 44 anos, você é casado ou solteiro? É solteiro ainda? Ainda estou no Rosas Inteligentes ainda. Ainda está naquele Rosas Inteligentes. Agora, muitos... A sua deficiência, ela é que grau? Como ela é chamada? Eu fiquei com problemas nas duas pernas, no braço esquerdo e um pouco no braço direito. Também a poliomielite Cada um ataca de um estágio, de uma maneira, né? Agora, em mim foi desse jeito. A poliomielite, você contraiu com 1 ano e meio? 1 ano e meio de idade. Onde você estava? Estava em casa, passei mal e quando fui para o hospital... Mas isso foi onde? Onde? Aqui em São José mesmo. Aqui em São Qual bairro? São José. Morava aí pro lado de Santana na época. Na região norte da cidade. Era e você, de repente, o bebê não estava passando bem. Foi descuido médico, descuido daquela santa? Na época aconteceu com vários, não foi só comigo, né?
Pode ver que a maioria, que é a minha idade, a maioria das pessoas com pólio tem mais ou menos a minha idade. Entre 40 e 55 anos. Faz sentido. Jean, com 11 anos você foi para a escola. Qual foi a escola? Maria Aparecida Roncone, do lado do Martins Pereira. Aqui no Jardim Paulista, Isso. Podemos dizer assim. Lá você vislumbrou um mundo novo? Totalmente diferente, né? E como foi a questão do hoje chamado bullying? Não tive não. Naquela época, por incrível que pareça, os meus colegas de escola eram bem acessíveis. Eu acho que eles tinham mais consciência do que até eu. Na sua turma, quantas pessoas especiais? Naquela época só tinha eu de manhã e um outro rapaz à tarde. Depois que chegou a ter um outro rapaz de manhã também, mas a gente acabou não tendo contato porque ele ficou pouco tempo. Ele estava em outro horário. Em outro horário. E ele ficou menos tempo na escola? Na escola ficou menos tempo. Não sei para onde ele foi. Jean, hoje você é um profissional liberal, a sua família é comerciante aqui em São José dos Campos, e você é um dos críticos da questão da acessibilidade aqui na cidade de São José. Eu não digo nem crítico, né? A gente só quer transformar, não é criticar por criticar. Você é um transformador. Exatamente. É um crítico para melhorias. Você quer transformar porque quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia? Agora mesmo, para poder chegar até aqui, aí nas calçadas aqui da Santa Clara, aqui tem umas calçadinhas meio complicadinhas aqui. Que não dá acesso. Não dá. De um lado você tem que andar, do outro tem que descer na rua. É assim? Uma cidade tão pujante, uma cidade tão tecnológica... Evoluiu bastante, a gente não pode negar. É claro, com muita persistência da gente, que a gente não se calou. Não só eu, tem várias pessoas com deficiência, graças a Deus, que deram a cara a tapa. Mudou muita coisa, mas a gente tem que evoluir, né? Precisa evoluir. É claro. A sociedade é ignorante ou a sociedade tem má fé? Tem os dois lados, infelizmente. Tem aqueles que não sabem como lidar e tem aqueles que não querem saber lidar. Jean, que acessibilidade que você defende? Em detalhes, porque você é um cadeirante, mas nós temos... Todos, né? Não tem só eu. Por exemplo, a gente está brigando desde os meados do ano passado a questão do transporte para deficiente visual. Um sistema para a gente pôr nos ônibus para deficiente visual poder ser pelo menos um pouquinho mais respeitado, né? Porque às vezes está lá no ponto, muita gente não quer ajudar ele. O ônibus tal está chegando para poder ajudá-lo. A gente está tentando implantar esse sistema novo aqui em São José. Mas está meio difícil. Esse sistema seria o quê? É um sinal que você põe no telefone ou um rádio à parte, que você... Do telefone, você aperta a linha que você quer usar, e enquanto o ônibus estiver chegando, vai dar um sinal no painel do motorista que tem um deficiente visual no próximo ponto. Nesse caso, você está aqui na Rádio CT, que é a Rádio de Ciência e Tecnologia, teríamos que provocar as startups, as pessoas... Isso. Não, mas já tem programas por aí em outras cidades. O problema está trazer aqui. O detalhe é trazer para São José. Para São José. O mesmo sistema, o deficiente auditivo e visual, ele poder exatamente. acessar o dali, aplicativo. Não precisa nem pedir para ninguém ajudar. Ele mesmo, do seu telefone, ou um radinho à parte, aí cada cidade faz o seu, né? Dá para poder fazer assim. Basta só vontade. Agora, nessa acessibilidade, muito bom, muito louvável isso aí, pelo número de deficientes visuais que tem na cidade. Bastante. Seriam muita gente que está perdendo o bonde. Jean, agora, isso está em que campo essa conversa? Ela foi protocolada na Câmara? Foi colocado direto lá quando... O problema é que está em uma situação política agora, não dá para falar muitos nomes. Exatamente. Né? Entendeu? Mas foi enviado. Já existe. Já está na mão das pessoas competentes. Falta só vontade. Falta a competência. Vontade. Agora, muito bom. Agora, você tocou num assunto, Jean, interessante em relação à internet. Pessoas com necessidades especiais,
elas têm limitações que a inibem ou até impossibilitam de utilizar as potencialidades da comunicação via internet. Como é que você se sobressai na internet? Sossegado, não tem dificuldade não. Você disse no começo da nossa conversa que a poliomielite, ela afetou também um pouco o braço direito. O braço direito. Tanto é que é por isso que eu utilizo uma cadeira motorizada, porque não dá muito para poder andar com uma cadeira manual. Então, eu volto a essa pergunta. Pessoas com necessidade, vou tentar lembrar o que eu te perguntei. Pessoas com necessidades especiais têm limitações que as inibem ou que as impossibilitem de utilizar as potencialidades da comunicação via internet. Como é que você se sobressai? Como é que você faz? Como? Utilizo do jeito que dá para utilizar, não tem muitos segredos. A gente vai lá, detona, e é detonado, às vezes é muito compreendido, outras vezes não. É o jogo da vida. E o acesso à internet? Não, eu tenho o meu eu tenho a minha internet do meu telefone, é onde eu faço tudo que eu faço. Mas tem algumas, como é que eu falo? Muitas lan houses que dá condições, tem um pouquinho as lan houses públicas. Você tem acesso também? Tem. Para o cadeirante? Tem, sim. Isso não pode negar, não. Agora, então, você se sobressai. Sim. Mas isso é muito de pessoa para pessoa, porque você é uma pessoa muito que especial em relação à dificuldade que tem. Obrigado. De tudo isso. Especial é Deus que dá força pra gente. Você tem uma fé muito grande. Deus que dá pra nós. A sua capacidade é muito grande. Não é minha, é de Deus. Eu tenho que aprender muito ainda. Tem muito que aprender? É claro. A gente não sabe nada ainda. Jean, mas as pessoas com deficiência têm problemas com acessibilidade na internet? Não tenho visto muita reclamação sobre isso, não. Fala a verdade, viu? Acho que a internet, apesar de ter muita coisa errada, está um segmento bem democrático, viu? A internet te deu vez e voz? Deu para mim e para muita gente, né? Tanto é que grandes movimentos do mundo aconteceu por causa das redes sociais, né? O Oriente Médio lá, lembra? Começou por lá, então, né? Jean, o que é acessibilidade para você e o respeito aos deficientes? Você acabou de falar tudo. Acessibilidade, em primeiro lugar, é o respeito. Às vezes o local físico não tem muita condição de ser mexido, mas quem está lá te trata com tanto respeito que parece que foi adaptado. Entendeu? Às vezes não é só a questão física. Tem lugar que é tudo bonitinho, arrumadinho, não pode negar. Mas você chega lá, a pessoa te trata com mau olhar, digamos assim, para não falar palavrão, né? Adiantou ter um lugar físico e não tem uma pessoa adequada para tratar com a gente? Quer dizer, o detalhe é ter o respeito com as pessoas. Com as pessoas. Mútuas, né? Não é só o deficiente, respeito todo, né? mútuo. Todo. Aí não importa se a pessoa tem deficiência física, mental, nada disso. Exatamente. É respeitar as pessoas. Jean, nós vimos aqui que os brasileiros na Paralimpíada já superaram o total de ouros olímpicos no país na Rio 16. Aí que está o grande pepino. Durante as Olimpíadas das pessoas ditas normais, tudo que até canal de televisão estava 24 horas mostrando. Agora as Paralimpíadas, entre nós que chega a notícia primeiro, quando chega nos jornais, a gente que divulgou um para o outro. Porque graças a Deus tem muito deficiente lá, um amigo do outro tal, vai passando as coisas. Quando chega nos jornais, a gente já sabe primeiro. Porque parece que tem vergonha da gente. A verdade é essa. As grandes emissoras estão com vergonha das pessoas com deficiência. Então a gente fala disso daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, com Jean Santos. Ele é um para-atleta, podemos dizer assim, no dia a dia, para-atleta da alegria. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT.
Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio, ou como dizem, né, web radio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E o papel do grupo de comunicação aqui do SINDICT é conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade. Qualidade como essa conversa aqui com o Jean Santos, o nosso entrevistado de hoje, que fala sobre acessibilidade. No bloco anterior, Jean, nós estávamos dizendo a respeito das da Rio 2016, que é a Paralimpíadas. Bom, você falou muito de internet e os internautas estão reclamando da falta de transmissão dos jogos. A etapa classificatória, por exemplo, de arco e flecha, de tiro com arco, que foi realizada lá na Rio 2016, não foi transmitida. Nenhuma competição está sendo transmitida em tempo real. Tem flashes em jornais falando do que aconteceu, mas depois que todo mundo já sabe, porque um já passou para o outro, e as madrugadas repetem um evento ou outro. Mas em canal aberto não está tendo nenhuma atividade mostrada. Bom, esse fato que você está dizendo aí mobilizou as redes sociais, os internautas ansiosos pelas Olimpíadas, eles não ficaram satisfeitos com a falta de imagem. A principal reclamação era com aquele canal Sport TV,
e também a Rede Globo. Não, os canais fechados tá tendo. O problema é os canais abertos. É os canais abertos. Os canais abertos Mas não tá tendo. Não é todo mundo que tem dinheiro para poder ter canal aberto. Exato, mas o esporte... Eu, graças a Deus, eu tenho, mas tem muitos colegas que não têm. E aí? Você tem. Eu tenho, mas e os que não têm? Mas no caso, os internautas estão reclamando aqui conosco que a Sport TV ela disponibilizou 16 canais especialmente para a transmissão dos Jogos Olímpicos. É que eu estou dizendo, canal fechado tem. O que não está tendo são as emissoras de canais abertos. Mas daí, todos, né, sem exceção, estão dando Todos apenas flashes, só comentários, resumo do que aconteceu. Exatamente. E isso aí, qual é? Isso é falta de respeito? Ué, aquele auê todo, dinheiro público, um monte de detalhe. É que eu falei, a gente está no momento eleitoral, não dá para falar tudo que tem para falar, né? Senão pode alegar que a gente está puxando sardinha para A ou para B. Mas o resultado é a prática, tá aí. Não está tendo transmissões. Nenhuma. E gasto muito dinheiro público. Isso eu posso falar. Bom, na segunda-feira, na Paralimpíadas do Rio, a delegação brasileira conseguiu manter o seu lema informal de ouro todo dia, para ter uma ideia, durante os Jogos. E mais que isso, o resultado faz os paralímpicos ultrapassarem os atletas olímpicos. É que eu disse, os ditos normais. Exatamente. Jean, o que você tem a dizer sobre isso? Porque o êxito, veio o êxito na bocha, do atletismo. No geral, graças a Deus. O Daniel Dias, não é? Podemos citar aí o Daniel Dias, que subiu, acho que 6 vezes no pódio. O nosso Aquaman. O Aquaman é incrível. Agora, como é que está a autoestima das pessoas com necessidades especiais? Ué, por conta fica um baque, né? Tanto desafios, tanta dedicação. Tem gente aí que treina 24 horas praticamente, só para dormir. Outras pessoas, graças a Deus, dando muito apoio. Mas a nossa... Como é que eu vou falar assim? Porque, né, tudo que a gente fala fica gravado um dia vai ser cobrado, né? Exatamente. Então, qual a palavra que eu posso usar? Infelizmente, é falta de respeito mesmo. Falta de respeito. Falta de respeito mesmo. Você... Desculpa a sinceridade. Você está contando um fato histórico, não é? Agora, Jean, no caso seu... Tem vergonha, gente? É o que dá a entender, não é? Porque se coloca todo mundo bonitinho, isso e aquilo, competindo 24 horas. A gente que, o cara tá tortinho, tá isso, tá aquilo, não vamos pôr na televisão, não que pode deixar a televisão feia. Talvez seja isso que você está pensando. Passa na cabeça das pessoas. Agora, com as medalhas, o Brasil ele ficou novamente no top 5, né, da Paralímpico. E vai subir. E está subindo, não é? Vai subir. É a posição que o país viu ameaçada foi durante o dia com o avanço da Austrália, da Nova Zelândia, da Holanda. Mas mesmo se tivesse uma medalha, já estava bom. A dedicação que eles têm, Nós tivemos... A grande medalha de ouro é a força de vontade de cada um tá lá. De todos. De mostrar todos, exatamente. De um mundo inteiro, não é só do Brasil, não. Independente de ter conquistado medalha ou não. Ou não, a medalha de ouro é a vivência do dia a dia, né? Olha, nós tivemos lá, além da Holanda, que subiu bastante, o Bequistão, a Argélia, não é? Um país que... Não, eu nem decorei, não vou mentir, não decorei todos, não. Você está lendo aí, eu nem decorei. Agora, no caso seu, você pratica algum esporte ou você... Não, eu sou acomodado, eu faço outras coisas. Mas quando você vê aqueles jogos lá, aqueles atletas paralímpicos, teve um lá, a bocha, por exemplo, com a boca, com um canudo... É que eu tô falando, esse ganhando medalha não, já é um campeão de ouro. Só do fato... Oxe, o camarada conseguir quebrar tantas barreiras e parar onde parou... É um campeão de ouro, com medalha sem medalha. Isso é sensacional. É claro que é. Bom, o que é que vai mudar a partir de hoje em questão ao respeito? Porque agora vocês podem falar a grosso. Não, mas antes já podia falar. Opa, mas as outras Olimpíadas também já, em outros
Em outros tempos, desde quando começou lá na Inglaterra, lá já são campeões. Agora, sempre pode falar. Agora, mas nesse caso, agora vocês superaram os olímpicos. Não é? Verdade. Muda alguma coisa em relação à roda Espero de que conversa? sim, né? Espero que sim. Aí a gente tem que ficar no calcanhar das nossas autoridades, né? Bom, Jean, o caminho para as pessoas com necessidades especiais hoje tem sido, até ontem era o rádio, hoje é o rádio e a internet. Agora, no caso, você... Era rádio, depois televisão e agora internet. E agora internet. Agora, no caso, você que é profissional liberal, a sua família é comerciante aqui em São José dos Campos. Mas no caso da internet, o que é a internet? Que oportunidade, Jean, a internet oferece aos cidadãos com necessidades especiais? Aí é uma coisa que a gente tem que estudar tudo junto, porque ainda falta muito, né? Falta muito. É uma coisa... Parece que não, ainda é nova ainda. Muito... Parece que não, é nova. A gente tem que sentar, estudar e ver direitinho o que pode ajudar, o que atrapalha. Porque às vezes a gente fica muito deslumbrado com tecnologia, isso, aquilo, mas tem que ver até onde pode ir, até onde não pode. É uma coisa para começar a sentar, estudar e ver com calma, não ir muito com muito afoito, não, né? Agora, mas no caso de inclusão, bom, a internet oferece algumas oportunidades. Oferece, a gente pode trabalhar em casa, pode estudar em casa, mas será que isso é bom, ficar enclausurado? Não é essa a ideia. Então, exatamente. A ideia é que eu tô falando, exatamente. Por isso que eu estou falando. De um lado é bom, mas você não pode ficar escravo de uma tecnologia, né? Jean, a tecnologia tem que ser a favor da gente, não a gente a favor dela. 44 anos de idade, solteiro ainda, quais são, e você está no dia a dia, você participa de reuniões, de debates, de palestras, de tudo, de workshops. Tudo que dá por aí a gente está indo. Você está no meio de tudo isso. Agora, em relação às pessoas, quais são os constrangimentos observados por você em ambas as partes? No que é que você fica... O que fica mais engraçado é a pessoa olhar para a tua cara e perguntar, aquela velha perguntinha, funciona? É mesmo? É, mal barato. Isso... Entendeu, né? E aí tem que dar uma resposta à altura. Tem hora que é melhor não, né? Que incrível. As pessoas chegam a esse ninguém se preocupa se eu estou bem ou não estou. Quer saber se as coisas funcionam. Eu dou risada. Escuta, mas daí, levanta, não levanta. Mais ou menos por aí. São maníacos sociais. Sei lá o nome que se dá isso, né? É incrível. Isso é constrangedor. Tem hora que né? Mas tem hora que a gente já está escutando tanto que a gente dá risada, né? É melhor ouvir. Porque geralmente quem se preocupa muito com o lado sexual do próximo é porque não está satisfeito com o dele mesmo, né? Ô Jean, isso é um constrangimento. Agora, o deficiente também constrange as pessoas. O deficiente é um ser humano como outro qualquer. Ele também falha e muito. Não tem essa aqui, só porque é uma pessoa com deficiência, ele sabe de tudo, não. Tem muito para aprender. A gente erra e erra muito também. A gente é ser humano, né? É humano, né? É humano. Muito bem. Jean, oportunidades... vocês querem oportunidades, mas que não enclausurem. Exatamente. Nada de ficar em casa. Exatamente. Existem muitas instituições aí que trabalham com deficiente, mas quer ele em 4 paredes, para poder ter aquelas famosas verbas de governos, isso e aquilo, mas não pode. Muito bem. Jean, nós vamos para mais um intervalo e na volta... gostaria que você pudesse falar sobre a acessibilidade no caso da cadeira de rodas no comércio, porque você também é comerciante. Como é que anda isso? Dá para responder? A gente vai lá. Vamos falar daqui a pouquinho com o Jean Santos, o nosso querido entrevistado de hoje, que fala sobre acessibilidade aqui na Rádio CT. Um instante, a gente volta já.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao internauta que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de CIT, de ciência e tecnologia. A gente fala de política, de questões sindicais ou cultura. Na nossa programação, abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores de satélite, energia, as questões sindicais também, conosco aqui sempre os diretores do Conlutas, da CUT, da CTB, os movimentos sociais, Fundação Cultural, passando também por amenidades, causas e até mesmo filosofia e até religiões. Sempre ao vivo, sem cortes, com transmissões em horários alternativos também. Você ouve agora ao vivo e com retransmissão às 21 horas no Vale a Pena Ouvir de Novo. E assim a gente dá mais espontaneidade e dinamicidade ao nosso jornalismo. E lembrando que você também pode interagir aqui com os entrevistados ligando no telefone 3904-6654, 3904-6604, o código de área é 12, aí seria 0, operadora da sua preferência, 12 3904-6654, ou então mandar o seu e-mail para a rádio ct@sindct.org.br. Lembrando, rádio ct@sindct, demudo, viu? sindct.org.br. Esta é a informação para a sua participação aqui no Clique Jornal. Conosco, Jean Santos. Ele é deficiente físico, podemos falar? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Agora, Jean, falar que você é um deficiente, o IBGE aponta que 6,2% da população tem algum tipo de deficiência. E dentre os tipos de
de deficiência pesquisados, a visual é a mais representativa. Porque visual não é só aquele que nasce, né? Infelizmente tem muito que adquire com o tempo por causa da diabetes, tem um monte de outros problemas, né? O visual, né? O visual que contrai com pode nascer e infelizmente a diabetes detona muitas pessoas. Bom, a deficiência visual atinge 3,6% dos brasileiros e é mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos de idade. Por isso que eu estou te falando, a É diabetes o caso da diabetes, não é? Isso. Que isso aí representa 11,5%. E o grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizar atividades habituais, como ir à escola, trabalhar ou brincar também. A região sul do Brasil tem a maior proporção de pessoas com deficiência visual, 5,4%. A pesquisa mostra que 0,4% são deficientes visuais desde o nascimento e 6,6% usam algum recurso para auxiliar a locomoção. Foi o que eu acabei de falar, né? Agora, é por isso que você tem essa ideia de se cotizar junto Mas é claro, as pessoas com deficiência têm que... Qualquer segmento tem que estar super unidos, né? Porque se a gente não cuidar um do outro, aquele que não tem problema não vai se preocupar mesmo. Todo mundo só tem consciência depois que é atacado, no bom sentido, né? Se você não estiver perto de alguém que necessita, ou você não conviver, você não vai saber das dificuldades. Por isso todo mundo tem que estar unido mesmo. O fato do transporte coletivo estar ligado à internet para que avise o deficiente de que aquela linha, aquele ônibus está passando, isso seria o quê? Uma mão na roda? Hoje em dia, graças a Deus, pode usar outro termo, né? Uma mão no botão. Saiu da roda. Basta acessar. Exatamente. Olha, ainda segundo o IBGE, 0,8%, tudo bem que é menos de 1% da população brasileira, tem algum tipo de deficiência intelectual e a maioria, 0,5%, já nasceu com limitações. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade, ou seja, 54,8% tem grau intenso ou muito intenso de limitação e cerca de 30% frequentam algum serviço de reabilitação e saúde. Eu tenho conversado com algumas mães aí de pessoas autistas, mulheres, super mulheres, como o poder público está deixando eles na mão, viu? Essa era a pergunta. Grande, viu, bicho? Tá dificultoso. Coisas que não precisava elas, como é que eu vou falar? Pedir, porque tá aí, tem que ser feito. Direito de cada um. É o direito deles, nosso, de todos. Afinal de contas, o filho de um prefeito, de um vereador, de deputado, uma hora pode nascer com problemas também, né? Temos lá o senador do Rio de Janeiro, lá, né? O senador eu posso falar, Romário, né? Que a campanha, o Romário, comprou a briga por quê? Depois que a filha dele começou a ter problemas. Daí ele viu de perto. Seria um aliado a nível de Brasil para melhorar essa questão? Olha, tudo que foi para lá encaminhou, graças a Deus. Espero que continue, né? Bom, as pessoas com deficiência... O único problema é que não depende só dele, né? A parte de enviar foi enviado. Esse que é o principal. Foi acatado. Foi acatado. Bom, as pessoas com deficiência auditiva representam 1,1% da população brasileira e esse tipo de deficiência foi o único que apresentou resultados estatisticamente diferenciados por cor ou raça, sendo mais comum a questão da audição em pessoas brancas, 1,4%. Graças a Deus, nossos irmãos negros têm uma saúde de ferro. Graças a Deus. Os negros, 0,9%. É contrapartida, né? O ser humano judiou tanto deles e Deus deu mais força para eles, graças a Deus. E 0,9% dos brasileiros ficaram surdos em decorrência de alguma doença ou acidente. E 0,2% nasceu surdo. E do total, Jean, de deficientes auditivos, 21% tem grau intenso ou muito intenso de limitações, o que compromete atividades habituais. Olha, aqui em São José,
quando a gente montou lá o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu, Vanderlei, a Gorete e outros, a gente foi pesquisar essa questão do emprego para as pessoas com deficiência aqui na região. Daí a primeira que a gente foi ver foi a Embraer. Foi lá fazer pesquisa, pegamos o nome de todo mundo. Daí a gente descobriu uma coisa muito feia, para não falar, como eu estou te falando, né? Se segurar para não falar palavrão. A maioria das pessoas que apresentaram o nome foram pessoas que ficaram com problema no trabalho, não pessoas contratadas para cada das leis de cotas. Eles inventaram uma tabela do qual não existia. Na própria Embraer? Na própria Embraer. Foram pessoas que ficaram com problema lá, então eles tinham todo o direito de continuar. Mas a questão das cotas para pessoas com deficiência tinha sido desrespeitadas. E apresentaram que estava respeitado. Daí a gente levantando a vida de cada um e tal, descobrimos que a maioria da lista que eles passaram são pessoas que ficaram com problema lá. Não pessoas que foram contratadas por causa da lei de cotas. Agora, em relação a isso, você vê muito comum hoje o pessoal, você abre os jornais, o jornal do Troca-Troca mesmo noticia lá, contratações da Macro, do Carrefour, do Hospital Municipal, pessoas com deficiência, chamados PCD. Essa lei, ela está mais vigiada porque estão contratando mais? Está mais vigiada por conta da gente estar de olho, né? Não que os órgãos competentes estão olhando, não. Infelizmente, o Ministério do Trabalho não olha tão de perto como a gente pensa. Agora, desde 2004 que a Lei 5.294... Desculpa, é que é tanto número que eu não decorei. Eu tinha que marcar. Você está com a telinha aí, eu não estou. Ela estabeleceu normas gerais e critérios básicos no país para melhorar a acessibilidade. A legislação ela é bastante ampla e abrangente e tem incentivado as cidades a tornarem mais acessíveis, por exemplo, a questão da mobilidade. No centro da cidade, dá para se andar de cadeira de rodas? Olha... Se locomover? Dá, mas que ainda tenho muita coisa para fazer, tem. Igual, é que eu estou falando, como é que eu vou dizer aqui sem provocar uma questão agora política aqui, né? Ali, foi feita aquela obra ali, grandona no banhado. De um lado, tudo bonitinho. Do outro lado, em frente ao posto, tem uma passagem de pessoas e tal. No final da rampa, para chegar do outro lado da calçada, um buta degrau. E ali no meio, onde para todo mundo ver. E uma obra que acabou de ser feita. Perto da minha casa, foi feito um desvio, lá perto do Nagumo, um desvio bonitinho, isso e aquilo. Para chegar até o Nagumo também, uma obra nova, deixaram degraus também. Lá no bairro da Vista Verde. No Vista Verde. Entendeu? Não tem como acessar. Da onde tinha, não tem. Porque foi cortada a calçada, para o carro passar, colocaram a faixa, tudo bonitinho, mas os dois lados é degrau. A obra é nova, tá lá. Se a gente procurar mais, vai achar. Vai encontrar. Vai achar. Eu estou te falando só dos locais do qual eu transito no dia a dia. Para você. A minha avenida mesmo, da onde eu moro, é no bairro Pararangaba. Na avenida, ainda tem que caminhar na rua. Desde o começo desse pessoal que está aí, a gente encaminhou, o secretário era outro, e a única coisa que ele conseguiu fazer foi atender um morador lá, porque o ponto final tinha que ficar mais perto da casa do morador. Ele se preocupou com o ponto final, e ainda prejudicando os trabalhadores das empresas de ônibus, porque o ponto final novo não tem condições de ficar esperando para ir e vir, porque não tem nada em volta, não tem bar, não tem nada. No ponto final antigo, tinha condições do trabalhador do transporte ficar esperando o horário de saída. Jean, tem muita gente no mundo com deficiência. Segundo a ONU, cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas vivem com deficiência. Como a gente sabe, né? Todo número, infelizmente, ele é muito acima daquilo que é apresentado, né? Então, se você está falando 650 milhões, pode ter certeza que chega uns 800. Tem muito mais. Tem muito mais. Muito bem.
Vamos para mais um intervalo e o último bloco de hoje o Jean está falando de peito aberto, das questões do dia a dia, como ele vive e as pessoas das quais ele convive, como é que estão vendo a acessibilidade aqui na cidade de São José dos Campos, que é um retrato do Brasil. O que acontece aqui acontece em várias partes, tanto de bom quanto de ruim. Bom, no próximo bloco, Jean, eu gostaria que você pudesse debater, aqui você falou do supermercado Nagumo, e também sobre o comércio do centro da cidade a respeito da acessibilidade sobre isso, tá certo? Certíssimo. Um breve intervalo e a gente volta já com o Jean Santos aqui no Jornal do Clique. Deu uma passada aqui, né? No Clique Jornal. O Clique Jornal. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Jean Santos, ele é comerciante, tem 44 anos e tem deficiência física desde 1 ano e meio de vida, quando contraiu a famigerada poliomielite aqui na cidade de São José dos Campos. Mas com isso, sempre foi um garoto feliz e entrou na escola aos 11 anos de idade, um atraso aí de 5 anos que ele acaba de recuperar com a internet. Jean, queremos registrar aqui a nossa audiência pulverizada que nos ouve nesse momento, os cientistas, os funcionários do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos, do CEMADEM no Parque Tecnológico, tem o Fórum de CIT, que congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia e que nos ouve Brasil afora também. Lá em Cachoeira Paulista, os cientistas e os funcionários do CPTEC, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archa, nos ouvindo, na CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento lá de Alcântara, nos ouve também lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também
lá naquele calor da unidade regional do INPE, no centro-oeste brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Lá tá quente. E muita gente te ouvindo, e a pergunta que a gente faz a você sobre a acessibilidade, e você que é comerciante, a pergunta é: o comércio tem implementado a acessibilidade ou ainda é difícil de ver isso? Em pontos pontuais, sim. Em alguns locais, sim. Mas no todo ainda não. Tanto é que não tem uma pessoa preparada no mercado grande, igual você falou, para a questão de libras, para atender pessoas com deficiências auditivas. Muito não bem. Tem. Libras. Não tem. Então, para o caso de locomoção, por exemplo, tem assim algum incentivo para comprar carro adaptado? Tem. Mas aí esses incentivos ainda é carinho ainda, mas tem. Dá uns descontos de uns 30%, mas ainda tá caro. Ainda assim é caro. É caro, é caro. É muito caro o carro, né? Deveria custar quanto um automóvel para uma pessoa com deficiência? Aí é meio complicado, você dá preço, né? Metade do preço. No mínimo. E daí da metade do preço tirar mais 40%. Os 30 já estava bom. Os 30 da metade. Porque os investimentos que eles fazem, por exemplo, no ônibus, eu acho que tem que ter mesmo. O único problema que você está falando aí, os maiores descontos deveriam ser para equipamentos para gente. Cadeiras, andadores, porque tem gente que precisa de andadores mesmo, anda com dificuldade, precisa. Questão de colchões d'águas, tem muita coisa para o tratamento, é caro. Para o tratamento, para a vivência mesmo. Não é nenhum carro, a vivência física, pessoal. Tem gente que está jogada em cima de uma cama e não tem um colchão d'água porque não tem dinheiro. Daí vai esperar lá pelo SUS 5 anos que vai sair a concessão. Nossa, absurdo mesmo. Entendeu? Esse lado é o mais coisa. Então, tem hora que eu nem vejo essa questão de poder comprar carro. Eu vejo mais o outro lado do dia a dia, que você vai viver agora. Tá, eu estou te perguntando isso, porque aquele dia até que você veio aqui ontem, né? Eu disse, você está de carro? Porque o Vanderlei ele anda de carro, né? O Vanderlei tem, meu amigão. Ele anda com carro adaptado. Eu acho que assim, que ajuda bastante, né? Ajuda. Bom, você está numa cadeira elétrica. Exatamente. Quanto vale? Mas essa não é para matar ninguém, não. Então, mas quanto custa uma cadeira de rodas elétrica com baterias? Essa daqui, esse modelo está em torno de R$9.000 hoje. Custa custa o preço de um carro. Exatamente. Eu acabei de falar, coisas mais úteis. O carro não vou poder entrar em um ônibus, não vou poder entrar no shopping, mas uma cadeira é a minha vida, é a minha perna. Ela deveria ser mais barata? Olha, ela poderia até ter o preço que tem, mas em condições melhores de pagar, né? Bom, mas ainda é muito caro, né? Muito caro, 9 mil. Exatamente. Custa mais que uma motocicleta. E aqui em São José a gente tinha um programa para cá de brigas políticas, agora está parado o programa de concessões de cadeiras. Cadeiras elétricas? Elétricas, normais. São José tinha um programa desse? Tinha, começou, que eu falei para você, quando a gente montou lá o Conselho Municipal e outras pessoas, a gente conseguiu muita coisa, só que está travancado de uns tempos para cá. Bom, há de se pensar nisso. Um internauta nos manda aqui. É que eu falei para você chamou para uma entrevista hoje, no momento que a gente não pode falar as coisas, infelizmente. Bom, o internauta manda aqui para a gente. Não, nem tudo a gente pode falar, porque pode levar para um lado que pode prejudicar vocês depois. Muito bom. Ô Jean, um internauta nos manda aqui o nome dos carros mais acessíveis para deficientes, que é o Toyota Corolla, o City, o Fit, o Honda. Esses carros todos vêm com desconto de 30%. Aí ele está vendo um carro um pouquinho mais alto, não sei de onde que tirou, porque para a gente comprar carro, é carro popular. E esses carros não é carro popular, não. E esses carros estão... mas eu acho que ele está vendo uma lista errada, ele me perdoe. Para a gente poder ter concessão de carro, para poder adquirir os 30%, é carro populares. E ele diz aqui que, olha... Tipo Uno, essas coisas, é carro... Uno, Gol... É carro popular. Não sei de onde que ele conseguiu ver isso aí. Ele que me perdoe, mas aonde será que é isso aí? Passa para nós o endereço. Ele diz aqui, olha, que as pessoas com deficiência têm direito a comprar carros com isenção de impostos sobre produtos
o IPI, sobre circulação de mercadoria, ICMS e imposto sobre a propriedade do veículo automotor. Tem isenção também no IPVA? Tem. Então, mas o que você está vendo aí desses carros aí, você pode puxar pela internet aí, que é carro popular. Tem alguma coisa? Somente carros populares? Ele deve ser dono de alguma agência e está querendo... fazendo propaganda. E depois... Ele que me perdoe, mas... E depois dá um jeitinho. Exatamente, você pode até puxar aí pela tela do seu computador, se eu estou mentindo. Para arrumar a documentação para você. Também estou achando que... Jean, internet a cidadãos com necessidades especiais. Tem desconto assim como no carro? Não tem. Existe algum projeto para que as pessoas com deficiência tenham também esse desconto na internet? Não, que a gente conseguiu, que eu falei para você, né? Essas lan house públicas, né? Que tem os acessos livres. Mas em desconto não dá, porque é coisa de telefone e tal. Lidar com essa gente está complicado ainda, são poderosos ainda, né? Apesar de estar falindo algumas, mas... mas a internet está bem mais barato fora do país. Aqui ainda está meio atrasado. Aqui está muito caro e muito lenta. Isso. Na Holanda, parece, tem países aí que você não paga nada. Na maioria dos lugares tem público, né? Wi-Fi. Você anda na rua acessando a internet de alta qualidade. Isso. Aqui em alguns lugares tem, mas é lento. Parque São Dumont tem, Parque da Cidade tem. A gente está tentando levar lá para o Terminal Central uma turma, parece que está surdo, não quer ouvir nós. Então. No Parque da Cidade? Tem. Parque da ele está querendo levar para o Terminal Central, lá na rodoviária. Na rodoviária tem? Não tem. A gente também não tem. Então eles estão querendo que levar para lá. Poxa vida. Seria bom, né? Você está ali esperando o ônibus e tal. E aí passa o tempo. Jogando Pokémon. Nem demorava tanto. Pokémon? Você tá nessa também? Ô, Jean... Aqui em São José dos Campos, nós já tivemos 2 políticos com deficiência. Aliás, tem 3. Tem um que tem deficiência auditiva, o outro, o vereador aqui... Auditiva? Tem um com deficiência auditiva, o Roberto do Eleven. Tá. Desculpa. Tem o vereador Willis... e tivemos... É bom que ele não passa raiva, né? Serginho do Fórum foi o primeiro. E o Serginho do Fórum foi o primeiro. Foi o primeiro. Politicamente... Aquele mandato foi bem bonito, né? Que pena que eles não... O do Serginho. Não, aquele mandato de 92 não foi só o Serginho. Primeira mulher prefeita, primeira mulher presidente de Câmara. Que foi a Lindonice. A Lindonice. Está no Rio de Janeiro. Então, aquele mandato foi um mandato bonito. Teve o Florisvaldo, que foi vereador. Funcionário público. Então, foi aquele mandato. Se o pessoal tivesse usado união, aquele mandato tinha entrado para a história da cidade. Tivemos deficiente, mulher... 2 mulheres no poder, né? Uma presidente de Câmara, outra prefeita. Um deficiente, o servidor público... quem mais? Se eu não me engano, o Gradella? Não, o Gradella... um juiz também, né? O Gradella foi deputado federal, né? Nessa época. Então, aquele mandato, teve o pastor lá, que eu esqueci o nome dele, o Laurino, como é que é? Esqueci o nome do pastor agora, que foi vereador. Mas foi bastante povão dentro da Câmara. Em que ano foi? 92. 92. Os eleitos em 92 a 96. Bom, aquele mandato, que pena que não teve união, porque podia ter entrado para a história da cidade pelo lado... bom. Mas tivemos até juiz, vereador. O juiz foi depois, né? O doutor Manuel de Lima, né? Exato. Bom, foi bem depois. Agora, com tudo isso, a questão da deficiência aqui em São José, em que pé que está? É uma política interessante ou não se vê louros nessa política da deficiência? Olha, o pessoal tem alguns eventos que utiliza bem a questão da pessoa com deficiência, mas para a prática que é bom para transformar o dia a dia, não tem. Faz um auê bonito, quem vê de longe, tira foto, fica bonitinho no molde na parede. Mas na prática está difícil. Na prática está difícil. É muito difícil. Você acha que tem algumas linhas assim, dos deficientes que estão mais avançados? Por exemplo, eu acho que, na minha opinião, né, eu posso estar errado. Acho que quem é cego, por exemplo, é uma das... que mais tem dificuldades, é que eu acabei de falar para o Paulo aqui. A gente caminhou no começo do mandato aí que está acabando para o pessoal que está lá, a questão de ter um equipamento para deficiente visual utilizar no telefone ou em um radinho à parte, para ele poder utilizar os ônibus com mais tranquilidade. Ele vai apertar lá o número da linha que ele quer,
O ônibus está chegando, sabe que naquele ponto tem um deficiente visual precisando. E nada. Nossa. Muito bem. Ô, meu caro... Caro não, sou baratinho. Ô, Jean, você está vendo a Rio 2016 no momento em que os Paralímpicos eles superam os ditos normais na classificação, no número de medalhas. A gente pode dizer que o Brasil pode ser considerado hoje uma potência paraolímpica? Pode não, é. É? E o que esperar daqui para frente? Vai evoluir mais. Evoluir. Graças a esse pessoal, essas transformações todas que a gente está falando é que vai dar força. Você sabe que meu irmão trabalha, né? Com atletismo paralímpico. Ele até veio aqui na rádio, meu irmão. Já foi nosso entrevistado aqui? Foi. Professor? Ele é professor de educação física e ele trabalha com atletismo paralímpico. Olha aí. Então ele deu até entrevista na Globo agora. Qual o nome dele? É Lincoln. O Lincoln, professor Lincoln, foi nosso entrevistado aqui hoje. Todo mundo que passa por aqui tem alguma surpresa boa para o futuro. Tomara que você também possa receber aí a aclamação da mídia depois que passar por aqui, tá bom, Jean? Bom, Jean, muito obrigado pela sua participação, pelo seu estado de vida, o seu testemunho de vida e de como você leva essas condições da acessibilidade e também das dificuldades. Um braço foi atingido totalmente. O outro parcialmente. E as duas pernas também. Mas nada, a poliomielite não tirou de você bom senso, inteligência. Obrigado. E você é uma pessoa muito bonita e que a gente tem muito que aprender com Por favor, você. não vai no oculista, hein? Não pode ir, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Um grande abraço. Vamos embora, Shirley? Vamos embora. Muito bem. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.